Fala pessoal, tudo bem? Está começando mais um Expo Econcast, hoje aqui em Franca, capital do calçado, mas conversando com muitas pessoas aqui, não tem só gente de calçado não, eu conversei com gente de todas as áreas do e-commerce. Muito interessante, o evento está bombando, vocês estão ouvindo esse barulhinho aí no fundo, né? Gente falando aqui pelos stands, gente falando ali nas palestras, então tá um evento muito interessante. E hoje nós convidamos o Derek é diretor e sócio da empresa chamada Velo. A Velo é uma empresa... Quer explicar pra gente, Derek, melhor o que é a Velo, o que é essa estrutura aí que a gente está super curioso de saber? Claro, com certeza. O Grupo Velo, né, num todo, ele é uma vertical que atende aí... ele é um grupo que atende 4 verticais, né? Então hoje eu tenho dentro da possibilidade de atender os clientes que nos procuram, desde o desenvolvimento da marca própria, do zero, até ele ter uma escala de vendas com ascensão. Então dentro das 4 verticais eu vou ter a parte de educação, onde eu consigo compartilhar com o time, com donos de empresas e tudo mais, um caminho, né, uma mentoria para que ele possa ter o conteúdo e aplicar no seu negócio. Então eu tenho toda uma vertical voltada para a educação do mercado. Tem uma segunda vertical que é a parte de serviços, onde o cliente pode não querer aprender e aplicar, mas pode me contratar como empresa para fazer toda essa operação para ele. Dentro disso, a gente tem uma vertical que são as nossas próprias marcas, né? Então a gente, em algum momento, foi provocado por um cliente, né? Ele disse assim, se vocês são tão bons, por que vocês não têm um e-commerce? E aí a gente, então, desenvolveu o primeiro e hoje a gente está com 5 marcas dentro do grupo, né? Que a gente opera o nosso próprio e-commerce. E por fim, a parte de soluções de tecnologia. Então, entendendo as dores do lojista, quando a gente começou a viver essas dores junto com ele, né, a gente identificou oportunidades no mercado que a gente não estava conseguindo resolver. Então a gente desenvolveu a nossa própria solução e agora oferece isso para o mercado também. Então, de um resumo geral, seria um ecossistema de soluções para e-commerce. Que interessante, né? A gente vê bastante empresas hoje que prestam serviço ou tem produtos digitais, mas que acaba não tendo a dor do operacional, né? E você, acho que mencionou muito bem, que foi ainda é uma provocação, mas que virou hoje um negócio que é um dos pilares ali do seu ecossistema e faz a diferença, eu tenho certeza, porque você tem a dor dentro de casa, né? Então isso daí ajuda muito ali você até melhorar o seu conteúdo ali para pessoas que estão querendo aprender, estão querendo aumentar ali as vendas de alguma forma, ou viabilizar em algum produto técnico, porque você sabe a dor que você tem ali no dia a dia. Isso eu acho que é um dos grandes diferenciais do grupo, né? Com certeza. E até tem uma particularidade que antes de eu entrar e ser diretor do grupo, eu era cliente deles, né? E aí, em algum momento, a gente fez essa fusão. Então a gente já tinha uma visão minha de vir do mercado e trazer um pouco as dores do cliente e a visão do prestador de serviço, a agência e tudo mais. Quando a gente passa a ter isso dentro do grupo, a gente fala com muito mais propriedade, porque a gente consegue falar com o cliente não apenas de performance, eu consigo falar de logística, eu consigo falar de dores do RH, eu consigo falar, né, de finanças, de tributário, enfim, a gente consegue trazer para o cliente aquilo que ele vive no dia a dia. Então deixa de ser aquele atendimento para tráfego pago, né? A gente consegue ser muito mais atencioso aí ao cliente. Que legal. E eu tenho certeza que você vai saber responder essa pergunta aqui que eu preparei com carinho para você, Derek. Eu quero saber de você o que pode deixar um e-commerce lucrativo. A gente sabe que vender por vender é algo que já ficou no passado, porque hoje a gente tem que olhar muito a margem de contribuição, o que sobra no final das vendas. Hoje, na sua visão, Derek, o que torna hoje um e-commerce lucrativo, que ele vai ter resultado no final do mês? A última linha da DRE ali, né? Legal. Eu vou construir esse contexto aqui bem rapidinho. Hoje, quando a gente pega alguns dados do mercado, a gente sabe que menos de 10% do mercado hoje fatura acima de R$100 mil por mês. Então a gente sabe que a gente tem que trabalhar com uma grande quantidade de clientes que ainda não conseguiram romper essa barreira. Quando eu vou responder isso, eu diria que um e-commerce lucrativo é aquele e-commerce que tem previsibilidade. Então, num primeiro momento, eu diria para você que está nos ouvindo hoje, se você está começando seu projeto agora, se você já está no mercado, mas ainda não conseguiu romper a barreira dos 100 mil, que você não focasse na última linha agora. Porque é muito difícil você conseguir partir do zero, chegar aos 100 mil rapidamente, tendo lucro. Você vai precisar queimar um pouco de grana, você vai precisar queimar um pouco de, né, neurônios de estratégia e não necessariamente você vai ganhar muita grana agora. Partir disso, com certeza, a gente consegue ter ali um e-commerce que vai deixar a rentabilidade média que a gente tem aí do mercado hoje, diferente os setores, né? Vão ter aí de 5, 7, 10, 15% em alguns níveis, então você tem, né, alguns até mais. Mas eu diria que hoje, na nossa visão, o e-commerce lucrativo é aquele que tem previsibilidade. Muito bom.
Muito legal. Esse momento a gente fica muito preocupado com a última linha, mas aí esquece de tomar as outras atitudes que a gente precisa para escalar as Porque vendas, às vezes né? focado na última linha, você deixa de fazer um investimento, você às vezes não está vendendo o produto com o preço correto, porque você ainda não compra em volume, né? Então você precisa acompanhar o mercado, e aí isso te tira um pouco fora da capacidade de ganhos aqui. Só que você também não ganha escala. Então, acho que tudo, né, se você olhar só para o lucro, é um momento que é complicado. Então, a gente prefere olhar para a previsibilidade e falar, cara, você precisa ter pedidos todos os dias, pedidos a toda hora e, quem dera, né, a todo minuto, digamos assim. Então, acho que é esse viés que a gente olharia para um e-commerce lucrativo hoje. Muito bom. Roderick, a gente conversou nos bastidores ali, eu sei que você conversa muito sobre métodos, você tem lá toda a sua, o que você usa lá no dia a dia. Aí fala para mim um pouquinho da diferença que você vê de um método bem estruturado ou só investir em tráfego pago, que eu sei que é um dos serviços que tem lá dentro do grupo. Legal, muitas empresas nos procuram, né? Cara, eu preciso contratar uma empresa que seja especialista em tráfego pago. E aí a gente costuma dizer assim, que tráfego pago é menos de 10% do que a gente oferece no mercado hoje. Porque não é difícil você conseguir gerar tráfego para o teu site. Difícil é você fazer essa galera que chegou no teu site comprar. Tráfego pago não vende, né? Tráfego Quem pago vende é o não site. vende, exatamente. Então, dentro disso, é o que a gente fala, os outros 90% é aquilo que nós vamos conseguir ajudar muito, né, esses lojistas que quiserem se desenvolver. Então, quando a gente olha para isso, o que é feito dentro desses 90%? É aqui onde entra o método. É aqui onde a gente fala assim, não é difícil subir uma campanha. Hoje a gente tem, né, aplicativos, robôs subindo campanha. Isso aí já não faz mais sentido. A gente precisa olhar melhor para o negócio do cliente, para o mercado, para outras variáveis dentro disso que vão trazer então esse resultado. Por isso a gente desenvolveu o método Velo. Então a gente tem uma metodologia própria que ao longo de 12 anos foi construída e é o que a gente aplica para os nossos clientes e nas nossas marcas hoje, né? Está mais do que validado, né? Você usa e é o que você aplica. É muito interessante isso daí. E aí falando um pouco dos clientes que você hoje atende, qual é o maior erro que você enxerga quando eles chegam para vocês e falam, poxa, eu tentei escalar minhas vendas, eu tentei fazer de tudo, já estou quase desistindo, estou quase, né? Tem muito disso que já gastou muito dinheiro e o erro dele às vezes está num detalhe. Qual é o maior erro que você vê hoje em dia? Talvez aqui eu vou arrumar alguns inimigos hoje, mas o maior problema é o cliente que vem apaixonado pelo produto. E ele só está focado em ter um bom produto e ele acaba esquecendo de uma boa oferta. Então a gente sempre fala, né, na Velo, com os clientes num todo, que na internet o que vende é a promessa. Mas ter um bom produto é importante, porque a promessa vai fazer a primeira venda. O cliente só vai comprar de novo de você se essa promessa for cumprida, se ela for realmente satisfatória. Então o bom produto ele vai fazer a segunda venda, mas a primeira venda precisa ser uma boa oferta. E é o que a gente encontra com grande maioria de não atenção, na maioria dos casos que chegam para a gente. O cliente chega com um produto sensacional, com diversas coisas bacanas, mas ele não está oferecendo e fazendo uma boa promessa para o cliente. Então, ele está ali dividindo o mercado como todo mundo. Tem um bom produto, um bom preço e não está conseguindo escalar. Interessante, muito legal. E aí, pensando nas escalas, assim, você tem que ter um acompanhamento disso, né? Por exemplo, quando o cliente chega, você estrutura lá dentro do método e vocês devem olhar para uma KPI, alguma coisa que te oriente para saber se você está no caminho certo. Antigamente que eu falo, alguns anos atrás, falava que o dado era o novo petróleo. Mas hoje em dia não é só o dado por si só, você tem que saber o que fazer com o dado. Aí é o petróleo está em qual KPI você olha, qual que é o relatório que você vê, o que você dá de dica pra gente aí em relação a isso? Legal, eu gosto muito de carro antigo, né? E é meio que saber qual o botão apertar, né? Qual o parafuso apertar. Então não adianta apenas saber qual é realmente. A gente olha muito para isso e dentro da metodologia a gente provoca que o lojista tenha uma simplicidade na capacidade de olhar para o processo num todo. Então a gente elege hoje dentro da metodologia 3 etapas apenas, né? Tráfego, conversão e ticket médio. Todo o restante é secundário. Então o que eu preciso estar muito atento ao meu negócio? Se eu abrir o meu site agora, eu estou tendo visitas? Sim, então a campanha está funcionando. Se essas visitas estão convertendo, então eu estou com uma boa loja, uma boa oferta, as coisas estão funcionando. Se essas pessoas que estão comprando um ticket médio saudável para o meu negócio, basicamente eu estou no jogo. Agora, eu não tenho visita, eu já identifiquei um problema.
Eu tenho muita visita, não tenho conversão, já identifiquei um outro problema. Eu tenho muita visita, muita conversão, mas o meu ticket médio não está satisfatório, já identifiquei um grande problema. Essas são as 3 principais, digamos assim. Depois tem outras secundárias que interferem e muito no jogo, mas elas realmente vão ser secundárias. Se eu não conseguir elencar essas 3 e organizar isso, todo o esforço que eu fizer no restante, ele não vai resolver a causa do problema. Então, basicamente, seria isso que eu olharia. Muito legal. E hoje o dono de e-commerce ele tem que olhar tudo isso e ele não pode delagar algumas atividades, né? Outras, porque tem muito dono de e-commerce que fala, pô, já coloquei todos os métodos lá, já coloquei tudo, não preciso mais fazer mais nada na minha operação, ela roda sozinho. Na sua visão hoje, o que o dono de e-commerce precisa fazer quando ele levanta da cama lá e vai para a empresa dele? Cara, a única coisa que ele não pode fazer é terceirizar a responsabilidade de que ele é o dono do negócio e a responsabilidade do sucesso ou do fracasso é dele. Muitas vezes a gente já teve clientes que chegaram na agência, contrataram a empresa e terceirizaram todo esse processo. E nós estamos aqui para servir a isso. Mas em algum momento ele entendia que eu era mais responsável pela empresa dele do que ele mesmo. Então o que eu digo assim, que o maior erro do empreendedor é quando ele terceiriza a responsabilidade do negócio dele. Ele pode terceirizar tudo, né? Ele pode terceirizar a produção de conteúdo, produzir a tráfego pago, mas ele tem que ter a responsabilidade de que ele precisa estar de olho no negócio, né? Então ele precisa ter bons profissionais, bons parceiros, mas ele não pode deixar de conferir, né? Eu diria que dentro de alguns princípios do Derek, né? Eu aprendi ao longo do tempo aí algumas coisas e um deles é que você precisa, né, confiar nas coisas, mas melhor do que confiar é conferir. Então eu vejo que acho que é um pouco desse contato. E quando você tem bons parceiros, você tem o caminho e entende do trabalho, né, que precisa ser feito, onde você quer chegar, isso vai facilitar muito para o dono em todos os demais. Hoje você tem empresas que conseguem te entregar muito conteúdo em todas as etapas, né? Se você quiser hoje contratar um full commerce, talvez ele vai fazer até teu tráfego pago, toda a demanda. Agora, ele não está sabendo qual é a margem real que você tem, como que está o mercado, quanto você comprou de estoque, qual que é a tua previsão, né? Se você trabalha com moda, o que está dando certo, o que está dando errado ali dentro. Mesmo que ele confira alguns dados, ele não tem a mesma visão que você do negócio. Então eu entendo que é isso, né? É o dono, ele só não terceirizar a responsabilidade do sucesso ou do fracasso do negócio, mas estar junto com os parceiros, alinhado com isso, com a estratégia, acho que esse seria um bom caminho. Interessantíssimo, muito legal. E, Derek, tem um público enorme que segue a gente aqui, que comenta aqui no vídeo, que está começando ou está estagnado. Que dica que você dá para essa galera aí do e-commerce que, poxa, o cara, hoje é o dia D dele, quer começar, ou o cara já está naquela estrutura, poxa, já não tenho mais para onde correr, eu preciso de uma ajuda. O que você gostaria de ajudar esse cara? Uma palavra aí que você poderia falar. Legal. Eu diria principalmente que estamos no Brasil, um país de muita oportunidade, onde hoje os dados que a gente tem no mercado é que 15% do que é movimentado no varejo num todo está no e-commerce. Ou seja, a gente tem mais de 85% de oportunidade ainda para vir, né? Quando a gente pensa em Estados Unidos, ele está em torno de 35% a 40%. Quando a gente pensa em China, ele está em torno de 50%. Então a gente tem muito para crescer ainda no Brasil. E o Brasil, ele é um país de vários países, como a gente fala, né? A gente tem diversas regiões com diversas particularidades. Tem como a gente ser interessante para todas elas, tem como a gente crescer ainda nesse mercado. Então, se você deseja entrar no e-commerce, eu digo que o melhor dia é hoje, né? Você vai pensar sempre isso, como tem aquela questão, né? A melhor época de plantar uma árvore era há 20 anos atrás, a segunda melhor é hoje, né? Então, a gente precisa começar. Então, se você está vindo para o mercado, o que eu traria muito é assim, se você está começando, foque numa boa oferta. Não importa se você tem o melhor produto, se você tem a melhor condição comercial, se você tem a melhor situação. Isso tudo precisa estar atrelado a uma boa oferta, uma boa construção para o cliente. Porque produto sem qualidade, você não vai permanecer no mercado. Agora, existem inúmeros e-commerces hoje, inúmeros negócios que ainda não vieram para o e-commerce também, que são excelentes produtos, mas que as pessoas estão ainda apaixonadas por aquilo que ele tem para oferecer. Eu diria assim, foque muito numa boa oferta,
é importante que você tenha um plano, mas entenda que o e-commerce ele vai mudar incansavelmente todos os dias. Ele vai se tornar cada vez mais caro, vai se tornar cada vez mais competitivo, mas quem vai se destacar é aquela pessoa que entende que esse projeto deve ser o projeto dela, né? Então ela precisa viver isso. A gente olha para as nossas marcas hoje e fala assim, por que a gente consegue aplicar a nossa metodologia e ter o sucesso que a gente tem? Porque a gente está no negócio de segunda a segunda. A gente está olhando para o negócio, né? Olhando para todas aquelas indicadores que eu trouxe, olhando para a operação, buscando novidades, né? Acho que é um pouco disso. Então, eu digo, tem muito espaço, tem como crescer muito ainda, indiferente do segmento que quiser. Mas ali já tem fulano que domina. Não, ele não... A gente falou que no geral é 15% do mercado. Nós não temos nenhuma marca hoje que tenha 15% de share. Ele vai ter uma participação. Então, tem muita oportunidade. Muito interessante mesmo. Puxando um pouquinho dessa oportunidade, uma construção ainda que tem por vir aqui para o Brasil, falando do mercado aqui no Brasil, nacional, o que você vê para o futuro, assim, de inovação, o que vai chegar, que pode dar uma dica aí para a gente? Eu até penso da seguinte forma, né? Eu estou com 40 anos agora e Spotify não era uma coisa que eu desejava ali atrás, eu nem sabia que queria. Né? Netflix eu não era uma situação que eu estava pensando em consumir. Hoje eu não me vejo sem esses produtos, digamos assim, sem essas prestações de serviço. E o que eu entendo vai daqui para frente, né? Então é a gente entender que as novas gerações elas vão ter diversos outros tipos de consumir produtos e informações e que a gente precisa estar olhando para isso e sempre atento à jornada do consumidor. Muitos e-commerces que tem hoje, por exemplo, eles sobem uma campanha e desativa ela porque ela não está performando, mas ele nem sabe qual é a real jornada do cliente dele. Se o cliente dele compra com 5 dias, 10 dias, 15 dias, então ele precisa olhar para a jornada no todo. E o que eu vejo muita oportunidade, o Brasil ainda tem que se desenvolver muito, a gente sabe que as novas tecnologias estão chegando, a IA está vindo para revolucionar muita coisa, mas ainda muitos de nós utilizamos, por exemplo, lá o ChatGPT como o novo Google. A gente ainda não está utilizando todo o poder que a tecnologia tem. E todo mundo que olhar para isso de uma forma diferente vai criar novas oportunidades, novos canais, né? E o consumidor ele vai estar antenado a isso. Então a gente precisa entender aquilo que o cliente ainda não sabe que precisa e a gente conseguir ir encaixando isso nessa jornada de compra deles. E sempre pensando, né, que a gente está falando com pessoas que têm um bom nível de maturidade e com outras que não têm. Então hoje a gente olha para o mercado e a gente entende que não é só os jovens que compram online. A minha mãe tem 70 anos e ela é uma compradora assídua digital. Então a gente precisa entender que dentro desse contexto todo, é como eu me relaciono com todas essas camadas de uma forma que eu consiga atendê-los nas suas necessidades. Então eu vejo que tem muita oportunidade pela frente aí. Então eu tenho que arregaçar a manga e trabalhar, né? Esse eu acho que e muito legal. Derek, por mim aqui a gente ficava falando mais horas aqui. Aqui a gente tem um tempo meio cravado. Mas muito obrigado, né, por trazer, principalmente, mostrar pra gente aqui que escalar hoje com previsibilidade e lucro é o que está na moda, né? Então foi muito obrigado mesmo por você estar aqui compartilhando, trazer aqui as estruturas do Grupo Velo pra gente. Com certeza. É um prazer, a gente espera você mais vezes aqui no nosso podcast. A gente que agradece pelo convite, muito obrigado pelo espaço, pelo tempo aqui. A gente é parceiro de vocês em todas as edições, então a gente quer que isso cresça cada vez mais e que a gente possa se aproximar aí como empresa, parceiros, né? Porque a gente sabe que tem diversos empreendedores precisando apenas de um pequeno ajuste para dar esse próximo passo. E com certeza, através de eventos como o que vocês estão trazendo, conteúdos que vocês geram por aqui, parceiros que estão aqui, a gente vai conseguir movimentar e fomentar esse e-commerce no Brasil. Com certeza, muito obrigado. Parabéns aí pelo sucesso. Maravilha. Valeu. Fechou, valeu. Um abraço, gente.